eu sou educadora de formação, primeira, e acabei me especializando em processos de grupo, em evolução de grupos e desenvolvimento humano, e sempre trabalhando com uma perspectiva de interdisciplinaridade entre diversas áreas, inclusive a ambiental, né? Acho que vou adorar que a gente faça um esquema mais de conversa aqui mesmo, de perguntas e troca, mais do que ter uma fala única. Eu sei que nosso tempo é curtinho, mas de repente a gente consegue ser assertiva para isso. Acho que a primeira coisa que eu quero falar para fazer essa introdução do tema, né, de desenvolvimento regenerativo e design regenerativo é que essa é um conceito e um entendimento, na verdade, da necessidade que vem acontecendo mais ou menos há 20 anos, e com muito mais força na última década, e que chega aqui no Brasil faz algo como 3 anos. E aonde tem um esforço meu de trazer esse conceito para o Brasil. Então, acho que é por isso que eu também estou trazendo, fui convidada para estar falando por esse tema, né? E um grande exercício foi trazer o Daniel Voll e traduzir esse livro, Design de Culturas Regenerativas, para o português, e lançar ele aqui no Brasil no início do ano passado. O que eu acho que é importante entender? Que o conceito de sustentabilidade ele já está bastante conhecido e usado de uma maneira que já não era só a sustentabilidade da vida, né? A sustentabilidade desse modo de vida. Então, quando a gente entende que sustentar o modo de vida como ele é hoje não é mais suficiente, a gente precisa entender, e agora? Né? A gente vai para onde? O que a gente faz? Qual é a direção? Por um outro lado, uma coisa super importante que a sustentabilidade trouxe com muita consistência foi nos colocar numa interrelação, entender que tudo está relacionado, essa interconectividade de tudo, né? De nós, dos outros seres, com o meio ambiente, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente produz. Quer dizer, entender esses ciclos e essa interconectividade, essa interdependência entre os diferentes elementos, isso é algo que a sustentabilidade fez com bastante qualidade. Mas que a gente vê, mas não basta mais só ter esse entendimento, porque isso, de certa forma, gera um 0 a 0 nas nossas práticas. E quando as práticas não sustentáveis estão acontecendo, a gente vê a degeneração do meio ambiente, a degeneração do planeta e a nossa própria degeneração, por exemplo, com uma pandemia como a gente está vivendo agora, né? Então, não é o fato de parar de falar de sustentabilidade, mas é entender que sustentabilidade não basta agora e que a gente precisa ir para outros patamares de ações conscientes e mais do que de ações mesmo, mais do que consciência, a prática. Então, uma prática que seja restaurativa, uma prática que seja restaurativa mesmo, que vai trazer a vida para aquele ambiente que está degenerado, que está morto. Uma prática que seja reconciliadora, que vai entender que sim, que aquele ambiente que está, então, num processo de restauração, possa ser incluído de novo na dinâmica e na vida do nosso modo de vida. Para a gente atingir, então, um terceiro estágio, que é da regeneração em si, onde nós, como natureza, agimos e entendemos a vida e escolhemos agir e fazemos as nossas escolhas pela salutogênese. O que quer dizer isso? A nossa escolha pela saúde
seja nossa própria como espécie, seja a saúde do ecossistema, do planeta como um todo. Então, acho que entender essa diferença entre sustentabilidade e regeneração é muito importante, né? Para a gente entender desenvolvimento regenerativo, vai trabalhar principalmente com desenvolvimento territorial regenerativo. E o design regenerativo são aquelas práticas onde são aquelas práticas criativas que vão gerar soluções regenerativas e que podem estar em qualquer um desses níveis, mas sempre com essa direção da gente criar ecossistemas plenos de saúde, né? Plenos do princípio regenerativo, do princípio de criar, de potencializar essa autocapacidade de saúde no sistema. Rê, não sei se você quer perguntar alguma coisa ou quer falar alguma coisa, mas essa é uma pequenina introdução. Não, eu queria que talvez para ilustrar, você pudesse dar um exemplo de alguma coisa que você esteja fazendo, ou que você fez, ou que você conhece, algum exemplo do design ou do processo de desenvolvimento regenerativo. Existem mapeamentos que depois eu posso passar os links, mapeamentos de projetos e iniciativas pelo mundo que estão pautadas na compreensão do design regenerativo, de novas culturas regenerativas, e a gente fala novas culturas porque a gente entende que para cada localidade, para cada contexto enfim, para cada necessidade você vai ter uma cultura diferente que vai precisar emergir naquele lugar por aquelas pessoas que estão naquelas práticas, né? Então não é só uma cultura regenerativa, são várias mesmo que podem existir em diferentes tempos, com diferentes qualidades. Então existe esse mapeamento que me foge o nome agora, mas eu passo o link para vocês em breve. E existem alguns grupos, o Regênese Group, por exemplo, é um pioneiro nas questões regenerativas, eles estão conseguindo, inclusive, pautar esses princípios e essas práticas em escala governamental, quer dizer, não só comunitária, não só na dimensão pessoal, mas também numa escala mais macro. Existem alguns países pelo mundo que têm também essas práticas nos seus governos, como Nova Zelândia, como Costa Rica. A grande questão é como a gente faz isso no nosso contexto, como a gente faz isso na nossa realidade. E acho que vale chamar assim, a importância de começar consigo mesmo. De começar, eu gosto muito da permacultura quando ela fala, começa com você, a sua zona 0, internamente, começa na sua zona 1, a sua casa, o seu quintal, a sua área, a sua varanda, começa aí na zona 2, onde você tem a praça, a rua, a calçada, a praça perto da sua casa, e como que você pode escalonar essas ações, né? Mas a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, uma comunidade de hortas urbanas, por exemplo, super fortes. A gente tem uma rede de agrofloresta e permacultura que estão muito empenhados na questão de uma soberania alimentar que vale se aproximar e conhecer. Existem uma série de pessoas envolvidas com a parte de saúde mental e bem-estar a partir de processos que vão estar cuidando das pessoas. Tem uma série de outras comunidades que estão empenhadas em entender como grupos de trabalho podem gerar salutogênese e regeneração na superação de conflitos desses próprios grupos. Então,
Eu posso trazer aqui Dragon Dreaming, Sociocracia, Comunicação Não Violenta, que são metodologias, mas são também filosofias e são também práticas comunitárias que estão dedicadas a esse caminho, a essa direção que a regeneração nos dá. E, sobretudo, assim, o design regenerativo é esse lugar criativo. É um lugar de responder perguntas que a gente, de situações que a gente ainda não viveu, né? Então, acho que essa é a mensagem mais importante agora. Muito legal. Eu sempre sou muito curiosa. Eu acho que essas metodologias, assim, né, elas, além de nos ajudar enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, eu acho que como educador e como pessoa desse mundo, né, e desse planeta que está precisando tanto de um ser humano mais conectado, né, todas essas metodologias, elas acabam por nos ajudar a interagir de uma maneira melhor, né, com a gente, né, com o outro e com o ambiente, com esse planeta. Então eu acho fantástico e acho que deveria ser parte da caixa de ferramenta de todo educador ambiental, né, de todo ser humano, na verdade, né? Então, queria agradecer muitíssimo, Flávia, querida. É um prazer. Pela sua Bom que participação. deu certo. Não, sempre dá certo. Eu acho muito legal, eu não lembro mais qual é o filme que primeiro falou isso, mas que era muito bacana, porque o cara falou assim, não, eu não, o cara todo encucado, né, para falar e para saber, para dar certo, todo controle, né, aquele controle do incontrolável, e aí o cara fala assim, não, cara, só fica tranquilo, no final, tudo dá certo. E isso é muito bacana, né, acho que quando as pessoas se unem em prol dos outros e desse planeta tão incrível e com tantos casos incríveis de pessoas incríveis, dá tudo certo. E falando em pessoa incrível, casos incríveis, programas incríveis, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria só dizer que a gente tem um grupo no Facebook que chama Design Regenerativo, Vou colocar lá. e que eu acho que está aberto para quem quiser participar, e ali tem muitas pessoas interessantes e muito conteúdo. Acho que é principalmente isso. Legal.